paz, meus irmãos, a paz do Senhor, um bom dia, que a bênção de Deus seja sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, que a bênção de Deus te envolva nesta aula, tá bom? Estou feliz porque nós estamos aqui para gravar mais uma videoaula, isso mesmo, você que já tem nos acompanhado, já é o nosso aluno, à distância, ou mesmo presencial. Se você é um aluno presencial, essas aulas têm sido um suporte, né, para o teu ministério, para que você possa fazer uma revisão dos assuntos que foram tratados em sala de aula. Isso mesmo. Então, lembrando sempre, para nós darmos início à nossa aula, você precisa estar com o teu módulo nas mãos, tá vendo? Olha aí, nós estamos estudando um novo módulo, tá vendo? O panorama do Novo Testamento, olhando para os evangelhos e atos dos apóstolos. Olha que bênção, meu irmão. Então, módulo numa mão, Bíblia na outra, olha aqui, a palavra de Deus, a nossa espada, tem que estar conosco, mesmo que você faça essa aula aí, talvez no momento aí de folga, na hora de almoço, é verdade. Tem gente que aproveita, né, os períodos vagos aí, de intervalos, no serviço, no seu trabalho, para aprender um pouco mais da palavra do Senhor. E isso é muito bom, meu irmão. Talvez você está aproveitando essa aula aí no metrô, voltando aí do teu trabalho ou indo. O importante é você crescer na graça e no conhecimento. E se você é uma dessas pessoas que sabe remir o tempo, você vai crescer e muito para a glória de Deus, tá bom? Então vamos lá, no nosso último encontro, nós já demos início aí ao nosso módulo, nós falamos um pouquinho aí acerca desse panorama aí do Novo Testamento, antes de nós entrarmos nos evangelhos. Então, a lição de número 2 hoje, eu quero pensar com você, você que tem o nosso módulo aí, você pode abrir ele aí, vamos acompanhar. Na lição de número 2, hoje nós vamos falar do cenário político nos dias de Jesus. É, isso mesmo, o cenário político nos dias de Jesus. Então, para que nós vamos trabalhar essa ideia aí, nós precisamos fazer uma retrospectiva. Lembra que no capítulo anterior que nós estudamos, a nossa aula anterior, nós falamos acerca do Deus que escreve a história. Então você vai perceber que todos os acontecimentos nos anais da história têm a mão do soberano, ou seja, Deus é Senhor e controla todas as coisas. Isso mesmo. Agora, nesse capítulo que nós vamos estudar, nós precisamos aí dar uma olhada ao pano de fundo histórico. Então, só lembrando você um pouquinho, talvez você já viu, e eu dei umas pinceladas dessa na última aula. Então diz assim, ó, o Antigo Testamento ele vai se encerrar aproximadamente 430 anos antes da vinda de Cristo, antes do Messias vir, do Messias nascer. Então o último a profetizar, como já estudado, foi o profeta Malaquias, lembra? Conhecido como um profeta pós-exílio. Então ele é o último a proferir um oráculo divino até o aparecimento de Cristo no Novo Testamento. Então a grande questão nossa aqui é entender o que aconteceu durante este tempo, né? O que ocorreu até o surgimento do Messias. Compreender isso é de suma importância para que nós vamos entender melhor os evangelhos e mesmo Atos dos Apóstolos, isso mesmo. Então você precisa ter essa ideia, ter em mente o que é que aconteceu a partir desse silêncio profético, né, que nós falamos ao período neotestamentário. Então vamos lá, vamos tentar entender um pouquinho. Quando o povo retorna para sua terra, sai do cativeiro babilônico, né, o povo retorna para sua terra após os 70 anos de cativeiro, quem está no poder é o Império Medo-Persa. Lembra que os reis persas, né, Ciro e por ali em diante, eles vão ter o decreto para voltar, para reedificar a cidade, reedificar o templo. Você tem no cenário histórico aí Neemias, Esdras, profetas pós-exílios, como nós já estudamos, como Ageu, Zacarias e o Malaquias, o último dos profetas. Quando o povo sai, este é o império dominante. Mas logo depois eles vão ser conquistados pelo Império Grego. E aí você tem Filipe da Macedônia, que é pai de Alexandre o Grande. Esse monarca morreu sem conseguir realizar o seu sonho. Qual era o sonho dele? Ele tinha um sonho de unificar o império, ou seja, helenizar o mundo inteiro, difundindo toda a cultura grega. Com a sua morte, o seu filho Alexandre Magno, né, Alexandre o Grande,
Aos 20 anos de idade, ele assume o império e com muito mais destreza do que o seu pai, ele vai governar por apenas 13 anos, mas ele vai conquistar territórios jamais alcançados, fazendo aquilo que o seu pai não conseguiu fazer. E aí ele vai fundar Alexandria, né, uma das grandes cidades, uma das grandes capitais, uma das maiores cidades do mundo antigo, né, espalhou, difundiu toda a cultura grega. Ele contribuiu muito, né, para o cenário da anunciação do evangelho. Por quê? Nós já falamos isso no nosso último encontro. Porque, na verdade, só essa ideia da língua grega difundida em quase todo o mundo antigo. Então você tem o quê? Muito mais facilidade para divulgar e fazer a anunciação do evangelho. O Novo Testamento, ele é em grego. Quando Alexandre morre aos 33 anos de idade, novo, o seu vasto império vai ser dividido em 4 reis. E aí você que está fazendo aula comigo, você vai lembrar da profecia de Daniel, lembra? Dos animais lá, do leopardo e 4 cabeças, que representavam o império que surgiria, que seria dividido. Então a excelência da profecia só mostra que Deus realmente ele está no controle da história. É isso mesmo, Deus, o nosso Deus, é um Deus que governa e comanda a história. Então você vai ter o Império Grego se fragmentando em 4 reinos. Então você tem o reino de Cassandro, cerca de 358 a 297 a.C., que foi composto pela Macedônia, maior parte da Grécia, né, partes da Trácia também. Você tem o reino de Lisímaco, cerca de 361 a 281, incluía Lídia, Jônia, Frígia e outras partes da Turquia. O reino de Seleuco, o reino de Ptolomeu I. Aí o que acontece, irmãos? Esses generais, por vezes, entravam em conflitos na disputa pelo império, ou seja, eles queriam, de certa forma, ter a supremacia. Então eles entravam em conflito entre si. Eles queriam ter todo o domínio que Alexandre outrora teve e que agora está fragmentado, né? Então o que acontece? Então, por vezes, eles entravam em conflito. Então o Egito e a Palestina, que é a parte que vai nos interessar mais, ora era dominado pelos Ptolomeus e ora era dominado pelos Seleucidas. Então agora, sobre o domínio Seleucidas, em 175 a.C., sobre agora o comando de Antíoco Epifânio, e esse foi um homem muito tirano, eles tentavam, e era costume próprio deles, como eu já disse, helenizar todo mundo da sua época. Então, implantar a cultura grega, a religião grega, que era uma religião politeísta, trazendo ao povo adoração a Zeus, né, Júpiter, né, na cultura romana. Então o que acontece? Com essa ideia, Antíoco Epifânio, ele vai fazer o quê? Ele vai em direção a Jerusalém e vai profanar o templo, ou seja, erguendo um altar a Zeus e sacrificando uma porca no santuário. Isso vai acontecer em meados de 167 a.C. Com essa atitude, vai provocar o quê? Uma revolta, ou seja, uma guerra que vai ser chamada nos anais da história como a Guerra dos Macabeus. Olha o que eu estou te dando o contexto histórico de tudo aquilo que está acontecendo. Então, quem eram os Macabeus? Na verdade, um velho sacerdote por nome Matatias, ele vai resistir a essa tentativa de Antíoco de impor a religião, a adoração pagã sobre todo Israel. E esse homem, ele tinha 5 filhos, João, Simão, Judas, Eleazar e Jonatas. A revolta vai ter liderança exercida por membros dessa família. E Judas, um dos seus filhos, que vai ser apelidado de Macabeu, que provavelmente esse nome signifique martelo, ele vai resistir aos Seleucidas e os vence. Olha que interessante, eles vão vencer. E aí eles vão tornar aquele território um território independente. Então a família dos Macabeus, eles vão passar a governar, né, e vão ser conhecidos também como os Asmoneus. Então eles vão governar durante um período. Só que no ano 63 a.C., você vai ter o quê? Pompeu, um general romano, ele vai invadir essa região e vai conquistar. E essa região vai ficar sobre o império, domínio do Império Romano.
E aí eles vão estabelecer nessa região um governo, e aí vão conquistar Jerusalém. Pompeu vai indicar Hircano II como sumo sacerdote, mas sem nenhum título real, enviou Aristóbulo II a Roma como prisioneiro, e aí essa região vai ficar sobre o Império Romano. Então, você vai ter aí momentos da história em que os romanos vão dominar e tem toda a briga pelo poder. Só que no ano 37 a.C., os romanos vão confirmar Herodes como governante dessa região. Quem era Herodes? Herodes era indumeu. Então, esse território vai ficar ligado a Roma. Herodes vai agora assumir o poder, e Herodes era político, né? Ele, na verdade, ele vai ser astuto ao apoiar Júlio César, quando Júlio César precisou, em ajuda em Alexandria, lá no Egito, em 48 a.C., aí ele vai conquistar mais poder. Em função disso, ele vai se tornar um governante local, toda a Palestina. E ele é político, irmão. Duas facções em Roma estão lutando entre si, a disputa pelo poder de Cássio e Bruto contra Antônio e Otávio, que posteriormente vai ser César Augusto, e por aí vai. A história vai correndo. São muitos assuntos. O interessante é que quando Jesus vem, o cenário político domina o Império Romano. Quem está governando ali um príncipe local é Herodes, conhecido como Herodes o Grande. E esse Herodes o Grande, ele vai ser o único governante de toda a região. Esse Herodes o Grande, ele tinha casado com Mariana. Na verdade, ele tinha 10 esposas, mas ele casa-se com Mariana, neta de Hircano II, justamente para legitimar a sua reivindicação ao trono. Ele também amava profundamente e diz que ele era a esposa que ele mais amava. Mas o seu ciúme excessivo faz com que ele dê ouvidos à fofoca e, por influência de sua irmã, ele vai executar Mariana, vai executar sua mãe, Alexandra. Ele já tinha mandado matar Aristóbulo II, ele mata o seu cunhado, ele mata Hircano. Depois da execução de Mariana, ele na verdade fica ali abalado emocionalmente, se é assim que eu posso dizer. Ele era inseguro. Então tudo aquilo que representava uma ameaça para ele vai mandar matar, vai tentar eliminar. Ou seja, o seu reinado é repleto de intrigas políticas, tramas, assassinatos, guerras, brutalidades, até a sua morte em abril do ano 4 a.C. Então você vai observar que, na verdade, Herodes ele era alguém que tinha alguns distúrbios, né? Diz a história que ele manda matar até os seus filhos, por ver que os seus filhos vão estudar em Roma, e eles voltam ali preparados para assumir o reino a qualquer momento, e por insegurança ele manda matar os próprios filhos. Mas apesar das suas fraquezas, Herodes ele também fez muita coisa boa em seu território. Ele era um grande empreendedor, deixa eu usar essa expressão para você entender. Ele conquistava, ele construía muitas coisas, e ele sabia ser bem generoso quando a ocasião pedia. Então ele era um político nato. Então ele vai restaurar o templo, né? Vai construir cidades, ele vai dar todo esse apoio ao povo, que isso de certa forma vai lhe ser favorável politicamente falando. Então ele constrói o templo de Jerusalém, que estava parcialmente destruído. Ele constrói uma cidade de porto em Cesareia, embelezou e refortificou outras cidades importantes e deixou Roma satisfeita, produzindo dessa forma uma estabilidade em Israel que outrora não tinha. Mas tudo isso ele faz para colocar ali, ser na verdade agradável ao povo, para manter o seu posto. Então, a morte de Herodes o Grande. Dentre as muitas fraquezas de Herodes, o que se destaca era a sua insegurança e o medo de perder o poder. Embora fosse alguém tido como grande, ele tinha no seu emocional fraquezas, ele era inseguro, ele tinha muito medo de perder o poder.
Então você percebe que muitos líderes no decorrer da história pareciam ser ferozes, mas no fundo eles eram inseguros, eles tinham medo de perder o seu poder, de perder ali o seu reino. E era justamente essa fragilidade de Herodes o Grande. Então, como nós já falamos, esse medo o levou a cometer muitos assassinatos. Mas olha que interessante, eu quero chamar a tua atenção para isso. Imagina quando ele recebe a visita dos sábios, dos magos que estão vindo do Oriente, procurando o local do nascimento do menino que era nascido o rei dos judeus. Quando Herodes ouve essa notícia, alguém que é inseguro e alguém que vem de terras distantes e chega até o seu palácio e lhe faz uma pergunta: onde é o local onde é nascido o menino que é rei dos judeus? Naquele momento, quem é rei? Quem está sentado no trono de toda a região? Herodes. Então, para alguém que é inseguro e tem medo de perder o poder, como é que ele recebe essa notícia? Você já parou para pensar nisso? Por isso, irmão, que ele vai, de certa forma, tentar persuadir e saber aonde é o local do nascimento do menino. Quando você olha para Mateus 2, do 1 ao 3, por isso que eu disse para você, é preciso você estar com a tua Bíblia em mãos, tá vendo? Depois que Jesus nasceu em Belém da Judéia, nos dias de Herodes, magos vindos do Oriente chegaram a Jerusalém e perguntaram: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Olha que lindo, irmão. Onde está o rei dos judeus, aquele que é nascido rei dos judeus? E aqui, abro um parênteses aqui, ninguém nasce rei. Se nasce príncipe, não é assim? Quando você nasce príncipe e depois você vai se tornar rei. Mas olha as palavras desses homens, que onde está o lugar do nascimento do menino que é nascido rei dos judeus? Sabe por que ele nasce rei? Porque ele já era rei. E aí nós vamos olhar para o Evangelho de João, quando ele diz: e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Ou seja, o rei dos reis, o Deus habita, o Emanuel, o Deus conosco, o rei de Israel, está presente agora. Olha que interessante, Herodes pensava que era rei, mas o rei dos reis agora estava entre o povo. Quando Herodes recebe essa notícia, meu irmão, Herodes fica doido, fica a pé da vida. O texto diz: quando Herodes ouviu isso, ficou perturbado, e com ele toda Jerusalém. Herodes, numa estratégia de tentar matar o oponente, na verdade esta criança, o menino Jesus, ele tenta persuadir os magos, como eu já falei, para tentar descobrir o local do nascimento do menino. Mas olha que interessante, na verdade, meu irmão, não tem como parar o projeto de Deus. Era propósito de Deus, e o inimigo não pode parar o propósito de Deus. O inimigo não pode destruir o projeto de Deus. Se Deus tem um projeto para a tua vida, alegra-se, coloca ele nas mãos de Deus, porque o Senhor cuida dele. Olha que interessante, como ele não obteve êxito, os magos foram avisados pelo Senhor em sonho acerca da verdadeira intenção de Herodes, então eles decidem voltar por outro caminho. Portanto, Herodes não hesitou, irmãos, em mandar matar todos os meninos de 2 anos para baixo, que poderiam ser o tal rei dos judeus. Mas Deus nunca chega atrasado. Olha que interessante. Deus avisa José em sonho para que fosse buscar asilo lá no Egito, até que Herodes não fosse mais uma ameaça. Na onde que está escrito isso? Mateus 2, do 12 ao 16. Está lá na página 18 do seu módulo. Eu coloquei lá para você dar uma olhada. Então o que acontece? Quando Herodes pensa que vai dar fim ao projeto de Deus, Deus chegou primeiro, ou seja, Deus deu livramento. Eu quero declarar que Deus tem livramento para a tua casa, Deus tem livramento para a tua família, Deus tem livramento para os projetos que Ele colocou nas tuas mãos. Então somente dê ouvido à voz do Espírito Santo de Deus, porque o Senhor avisa José, e José sai da onde ele está e vai para o Egito. Sabe por quê, meu irmão? Tem hora que nós
temos que ouvir a voz de Deus. A hora que Deus mandar enfrentar, você enfrente. A hora que Deus mandar você se retirar, você se retire, porque Deus sabe o que está fazendo. Ele tem o controle da situação nas suas mãos. Posso ouvir um amém aí? Dá um amém aí, irmão, pelo amor de Deus. Deus está falando conosco nessa aula. Deus está alegrando o nosso coração através da sua palavra. Isso mesmo, tá bom? Então vamos lá. Aí você tem, depois da morte de Herodes, no ano 4 antes de Cristo, ao ano 66 depois de Cristo, você vai ter o que? Os descendentes de Herodes. Então eu estou te dando um cenário político, tá bom? Quando Jesus chega, nos dias de Jesus, imediatamente após a morte de Herodes o Grande, o que vai acontecer? Estouraram revoltas que tiveram que ser sufocadas com o uso da força. Então essas revoltas continuaram enquanto os 3 filhos de Herodes, Arquelau, Felipe e Antipas, eles vão até Roma apresentar o seu caso a César porque eles queriam poder. A briga era para quem ia assumir o lugar do pai. Então Roma, o César, ele vai decidir que a terra vai ser dividida entre os 3. Então você vai ter Arquelau, que vai receber Idumeia, Judéia e Samaria, vai ter o título de etnarca, né, e não de rei. Você tem depois Antipas, que fica com o domínio da Galileia, da Pérea, e o título de tetrarca, né, ou seja, um mandatário local. E Felipe, que vai receber Bataneia, Traconites, Auranita, assim como outros territórios. Ele também vai ser nomeado de tetrarca, né? Todavia, a má reputação de Arquelau, olha que interessante, ele que vai receber ali a região da Judéia, a região de Samaria, ele vai fazer com que a má reputação vai fazer com que José e Maria, ao invés de voltarem para sua terra natal, eles vão para onde? Eles vão viver em Nazaré. Então, Arquelau era alguém que era mau, né? Era alguém que tinha uma má reputação. Mas aí nós olhamos a história e parece que, na verdade, eles foram por ir. Não, meu irmão, tinha que se cumprir o que estava registrado pelos profetas. Mateus 2, 22 e 23 diz assim, ó: mas ao ouvir que Arquelau estava reinando na Judéia, em lugar de seu pai Herodes, teve medo de ir para lá. Tendo sido avisado em sonho, retirou-se para a região da Galileia e foi viver numa cidade chamada Nazaré. Assim cumpriu-se o que fora dito pelos profetas. Ele será, chamado Nazareno. Perdão, meu irmão. Ele será chamado Nazareno. Olha que interessante. Eles não foram para lá à toa. Eles não foram para lá porque simplesmente Arquelau estava reinando. É porque o Deus que escreve a história tinha um propósito que eles fossem viver em Nazaré, porque ele seria chamado de Nazareno. Arquelau era conhecido por sua tirania e crueldade. Mas quando os judeus não conseguiram mais suportá-lo, olha o que acontece. Eles vão enviar uma delegação a Roma, e com as reclamações ásperas sobre o seu mau governo, sobre tudo aquilo que ele fazia, Arquelau vai ser banido para Viena, na Gália, e no ano 6 depois de Cristo ele vai morrer. Isso mesmo. Aí o que acontece com o território que ele dominava? Isso é interessante nós olharmos, eu estou te dando aí contexto histórico. Esse território vai ficar sob o domínio de Arquelau, que estava sob o domínio de Arquelau, vai ficar sob o domínio direto de Roma. Ou seja, Roma vai enviar procuradores para lá que vão assumir esse território. E aí, dentre esses procuradores que vão para lá, um merece destaque, que ele vai ser muito conhecido nos dias de Jesus. Quem é ele? Quem é ele? Vamos lá, vamos ver se você sabe. É um homem conhecido como Pôncio Pilatos. Isso mesmo, Pilatos. E ele vai ficar no poder de 26 a 36 depois de Cristo. Então é de suma importância para o estudo do Novo Testamento você saber quem é que estava ali sobre o governo na época, nos dias de Jesus, que era Pôncio Pilatos. Então essa região estava sobre o domínio romano depois da morte de Arquelau. Arquelau é banido e aí procuradores romanos vêm até nós chegarmos aí, o assunto do nosso estudo é o
Pôncio Pilatos, porque ele justamente está aí no poder nos dias de Jesus. Vamos lá para o capítulo 3? Isso mesmo, eu te dei um cenário político, meu irmão, te dei aí alguns contextos de história do que aconteceu. Agora nós vamos para o capítulo de número 3. Você que está com o teu livro, acompanha. Nós vamos estudar agora a religião nos dias de Jesus, isto mesmo. Porque eu te dei o cenário político, agora nós vamos te dar o cenário religioso nos dias de Jesus. Então nós temos aí, ó, embora o povo judeu fosse conhecido por sua religião monoteísta, e isso aí é importante você guardar, o povo judeu sempre foi conhecido pela sua religião monoteísta. Mas o Novo Testamento ele vai nos apresentar uma rica diversidade de pensamento religioso judaico que existia na época de Jesus. Isso mesmo. Não havia um ponto de vista único, mas sim um conjunto de ideias, práticas de como comer, lavar-se ou pureza ritual. Então, a religião é monoteísta, mas dentro desse conceito monoteísta, você não tem unanimidade de pensamentos ou práticas. Você vai ter algumas variações. Então, o judaísmo era basicamente mais um estilo de vida do que um conjunto de doutrinas. Não que as ideias teológicas não fossem importantes, não. Mas não se exigia uma interpretação única a respeito dela, ou seja, o historiador Flávio Joséfo, ele menciona 4 grupos que se destacavam em particular, sendo os mais importantes. Então eu estou te falando da religião nos dias de Jesus. Dentre esses grupos, você vai ter 4 que mais se destacam. Quem eram eles? Os fariseus, os saduceus, os essênios e os zelotes. Ou seja, haviam outros grupos também bem diversos, mas os 4 que merecem destaque na nação eram esses. Então, mesmo com as aparentes divergências, a ideia mais importante, isso é importante você guardar, que unificava os judeus, era essa questão do relacionamento com Deus. Eles se relacionavam com Deus e entendiam, né, esse sentido de unicidade na história do mundo, pois eles haviam sido escolhidos por Deus para realizar o destino singular, ou seja, eles eram o povo da aliança, a nação pela qual o Messias se revelaria. Então, na verdade, você tem os 4 grupos mais importantes, você tem outros que se destacam, poderia falar dos herodianos e outros grupos menores, mas os mais fortes na nação são esses. Então, o primeiro grupo, aí que nós falamos, eram os fariseus. Quem eram os fariseus? Na verdade, os fariseus eles eram os legalistas, né? Era aquele grupo que eles estavam presos à lei. Então, o nome fariseu significa separado, né? Vem de uma palavra aramaica que quer dizer separado. Então era um povo que eles eram extremamente legalistas, ligados aos princípios da lei. E aí você vai entender que na época de Jesus existiam 2 escolas de pensamento farisaico diferentes, os seguidores de Hilel e os seguidores de Shammai. Hilel tinha revolucionado o pensamento rabínico com um novo conceito, né? Um novo método. Ele permitiu uma interpretação mais liberal da lei, uma coisa mais tranquila. E aí você vai ter, na verdade, todo esse conceito. A outra escola era uma escola mais conservadora, mas em tese eles eram legalistas, né? Quando se fala do divórcio, você tem a escola de Shammai, dizia que era necessário dar carta de divórcio por qualquer coisa. Um arroz queimou, você podia mandar a mulher embora. Hilel era um pouco mais brando, era um pouco mais liberal, mas em si eles estavam presos aos conceitos da lei, né? Eles acreditavam que eles tinham que observar os conceitos da lei. E Jesus ele vai bater de frente com muitos desses fariseus. Por quê? Porque, na verdade, eles observavam mais as suas tradições do que propriamente aquilo que era a palavra de Deus. Um outro grupo que você tem que se destacar eram os saduceus. Os saduceus eram um grupo, na verdade, composto também pela alta corte, né? Nós podemos dizer assim, os homens, os grandes, né? Financeiramente falando, você tinha o Sinédrio, que era composto aí por grande parte dos saduceus. Você tinha um bom grupo, então esse era o maior grupo.
eles têm a sua origem na natureza exata, são difíceis de determinar. Até coloquei aqui no nosso módulo, ó. Tanto a sua origem quanto a sua natureza exata são difíceis de determinar, porque eles caíram no esquecimento depois da destruição de Jerusalém em 70 depois de Cristo. O ponto de vista farisaico se tornou a essência do judaísmo. Então eles ficaram conhecidos no período dos Macabeus. Mas aí você tem todo esse grupo que se diferenciava, né? Os grandes, eu vou usar uma palavra aqui, os grandes comerciantes, né? Aqueles que tinham poder, e eles faziam parte dos saduceus. Os saduceus não criam na ressurreição, ele era um povo que eles não criam. Então eles mostraram oposição a Jesus, aos ensinamentos de Jesus. Você tinha um outro grupo, os essênios, e esse grupo, na verdade, eles se concentravam assim em lugares mais distantes, tinham seus rituais de purificação, eles se dedicavam, né, à lei, ali, a escrever, né, tanto é que os pergaminhos do Mar Morto era conhecido, né, foi a região dos essênios, onde eles zelavam ali pela lei de Deus, tinha todo o seu ritual de purificação. Alguns ensinam até que João Batista possivelmente fez parte desse grupo dos essênios. Não tem como nós provarmos isso, mas alguns apresentam isso. E você tinha um quarto grupo, que era os zelotes, um grupo mais revolucionário, um grupo onde eles queriam resolver pela força da espada mesmo, né? Eu até brinco. Então você tem ali nos fariseus, né? Isso é uma brincadeira, tá bom? Só para você entender. Você tinha os fariseus, você tinha ali aquele povo que era os da lei, que queriam ir todo... Eu brinco dizendo assim, era o pessoal da OB, né? Isso é uma brincadeira. E aí você tem os saduceus, você tem ali os grandes empresários, você tem os essênios, aqueles que são os religiosos, assim, né, conservadores rituais de purificação, e você tem os revolucionários, né, que eram os zelotes, aqueles que iam mesmo fechar a avenida, aqueles que iam queimar pneus, levantar revoltas, né, contra o império dominante. Então, isso é só para você entender os grupos que se destacam. Todos lutavam por uma causa, pela causa de Deus contra o Império Romano, mas tinham aí as suas má interpretações daquilo que era realmente o propósito da lei de Deus. Prova disso é que muitos desses grupos, eles vão direto, como os fariseus e os saduceus, se opor à obra de Cristo. Isso mesmo. Então nós vamos aprender um pouquinho lá em Atos, quando nós chegamos, que Paulo, ele era um zeloso da lei, um fariseu, e ele vai perseguir a igreja do Senhor, tá bom? Então vamos lá. Então eram esses grupos, esses 4 grupos que se destacavam. Você tem o seu módulo, tem muito mais informação, tá bom? É uma aula dinâmica, mas você precisa ler. Coloquei muita coisa no seu módulo, por isso que você precisa ter um módulo, meu irmão, para que você possa crescer na graça e no conhecimento. Se você não tem um módulo, a tua aula ela vai ficar faltando alguma coisa. No nosso módulo aí você tem os questionários, tá vendo? Olha aqui, ó, deixa eu te mostrar. Os questionários, onde você responde e revisa o teu aprendizado. Isso mesmo. Vamos lá para a nossa 4ª lição de hoje. Isso, a nossa 4ª lição de hoje. O Evangelho e os 4 Evangelhos. Olha que interessante esse tema. O Evangelho e os 4 Evangelhos. Eu lhe faço uma pergunta. São 4 Evangelhos ou um Evangelho? E aí, o que você acha? Pensou aí? Respondeu? Vou perguntar de novo. São 4 evangelhos ou um evangelho? Vamos tentar entender isso aí? Talvez você fale, não, são 4. Não são 4 evangelhos? Mateus, Marcos, Lucas, João. Mas são 4 ou são um? Vamos tentar entender? Olha aí que interessante. Curiosamente, a palavra grega para evangelho, né, evangelho, foi originalmente usada para descrever boas novas, boas notícias, notícias alvissareiras. Esse termo era usado numa vitória militar, ou seja, quando o mensageiro ele trazia ao seu comandante as novas, né? Em seguida, esse termo vai ser usado, né, pelos escritores do Novo Testamento como boas novas acerca de quem? Acerca de Jesus e da sua salvação. Mas vamos lá, um evangelho ou 4? Existe uma pequena discussão teológica, né, sobre essa questão.
Mas verdade é que toda discussão ela cai por terra, meus irmãos, quando nós entendemos que de fato não são 4 boas novas diferentes. Nós não temos 4 boas notícias diferentes. Nós temos apenas uma boa notícia. Ou seja, uma boa notícia acerca de Jesus e da salvação, do seu plano redentor para nós. Aí você falou, pô, então eu acertei. Então é um evangelho. Calma. Embora seja uma boa nova, todavia essa boa nova, ela é contada por 4 testemunhas diferentes, ou seja, 4 evangelistas, ainda que 3 deles são considerados sinóticos, e eu vou te explicar o que é isso. Ou seja, vindo de uma mesma ótica. Mas são 4 escritores que anunciam a mesma boa nova. Então, um evangelho ou 4 evangelhos? Na verdade, não tem problema nenhum você usar a expressão o Evangelho segundo Mateus, ou Evangelho segundo Marcos, Evangelho segundo Lucas, ou Evangelho segundo João. Por quê? Porque eu estou contando a boa nova na perspectiva de Marcos, eu estou anunciando a boa nova na perspectiva de João, na perspectiva de Mateus ou de Lucas. Então o evangelho e os 4 evangelhos, deu para pegar? Então não tem problema nenhum, não vamos ser radicais. Ah, não são 4 evangelhos. Não, não são. É uma boa nova, porque evangelho é boas novas, boas notícias. Mas são boas notícias contadas por 4 evangelistas. Então eu não tenho problema de usar essas expressões que eu acabei de citar com você. Então nós precisamos entender o seguinte, que os escritores dos evangelhos, eles tiveram liberdade de expressão ao usarem o seu estilo próprio nas suas narrativas. Por exemplo, o evangelho de Marcos, ele se inicia com as seguintes palavras: princípio do evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus, está lá em Marcos 1:1. Que significa, ou seja, as boas novas de Jesus que veio por meio dele e seriam agora proclamadas a todas as nações. Já Mateus escreve que Jesus percorria toda a Galileia, ensinando nas sinagogas e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Você vai ver isso em Mateus 4:23, 9:35, 24:14. Essa ideia de apresentar Jesus como rei, como Messias. Então, você vai entender cada um desses escritores. Então você tem Lucas, que dizia desde esse tempo, vem agora sendo anunciado o evangelho do reino de Deus, e todo homem se esforça para entrar nele. Cada um vai usar a sua linguagem. O próprio João, ele vai pregar dizendo assim, que dele temos ouvido e vos anunciamos. Então, na verdade, nenhum deles vai ser limitado. Eles vão ter um estilo próprio de escrita, mas não são boas novas diferentes. É a mesma boas novas diante de uma perspectiva de cada escritor. Logo, a mensagem que Jesus morreu e ressuscitou para nos salvar é o alicerce do evangelho. Embora independente do evangelista, essa mensagem é o alicerce do evangelho, né? Não é a sua totalidade. Por quê? Porque quando você faz uma análise da mensagem que se prega, né, o querigma, né? O que é querigma, professor? Querigma é uma palavra grega que significa proclamação, que vem de queres, né? O mensageiro, que é esse que traz a boa notícia. Então você vai entender que isso se dá o nome de querigma. Por quê? Porque embora o alicerce seja Jesus veio, morreu, ressuscitou para nos salvar, você vai perceber que cada um dos evangelistas, eles vão trazer sermões acerca deste homem, do Messias, e vão dar detalhes interessantes. Você tem mesmo lá em Atos, né? Nós vamos falar em Atos, mas você tem um sermão de Pedro, e que vai anunciar muitas coisas, ou seja, então o alicerce é esse, a morte e ressurreição de Cristo para nos salvar. Mas você tem toda a proclamação, e os evangelistas eles vão trazer detalhes, e cada um vai trazer detalhes interessantes. Os evangelhos sinóticos, quase todo o conteúdo do evangelho de Marcos pode ser encontrado no evangelho de Mateus. Olha que interessante, quase todo o conteúdo de Marcos você encontra em Mateus, e muitas partes têm similaridade com Lucas. Adicionalmente, Mateus e Lucas têm uma grande quantidade de material em comum, que não são encontrados em Marcos. Todavia, o número de versículos que esses livros partilham é surpreendente. Então, qual que é a ideia? Visto de uma mesma ótica, de uma mesma visão. Então, esses 3 primeiros evangelhos, Marcos, Mateus e Lucas, ou Mateus, Marcos e Lucas, eles são chamados de evangelhos sinóticos, ou seja, vindo de uma mesma ótica.
Então, uma grande quantidade de passagens são idênticas, ou seja, elas se encontram nesses 3 evangelhos. Então, essas passagens elas são chamadas pelos estudiosos de tripla tradição. Ou seja, existe ainda outras passagens que são somente partilhadas por Marcos e Mateus. Você vai ter outras que vai ser partilhadas só por Marcos e Lucas. E esses são chamados pelos pesquisadores de dupla tradição. Por fim, irmão, cada evangelho tem textos que lhe pertencem como próprios. Vai existir um parentesco muito grande entre Mateus, Marcos e Lucas. Por isso eles vão receber o nome de evangelhos sinóticos, ou seja, visto de uma mesma ótica. Então, você que tem o nosso livro, você que tem o nosso módulo, você vai ver que há um gráficozinho que vai te ajudar a identificar isso, tá vendo? É um gráfico aí, o que cada um partilha com o outro, uma porcentagem para você entender melhor. Então essa é a ideia dos evangelhos sinóticos. Então, quando você olha o Antigo Testamento e os evangelhos, isso aí está no nosso módulo, você vai entender uma coisa. O Antigo Testamento fala-nos de uma maneira clara e também figuradamente das boas novas do Evangelho. Ou seja, há muitas profecias sobre o nascimento de Cristo, tanto nos Salmos como nos livros proféticos, principalmente de Isaías. Então você vai perceber que os evangelhos registram o cumprimento dessas profecias. As profecias acerca do Messias, elas são chamadas de messiânicas, isso mesmo. Por isso que você tem no Antigo Testamento muitas profecias consideradas profecias messiânicas. Por quê? Porque falam justamente da vinda do Messias. Você está lá no Antigo Testamento, mas você tem textos que são proféticos que fazem a anunciação do Messias. A primeira profecia messiânica registrada no Antigo Testamento, registrada na Bíblia, você tem ela que é o proto-evangelho, né? Primeira. A primeira boa nova. Qual é esta primeira boa nova? Qual é este primeiro evangelho? Ou, como o evangelho é boa notícia, você precisa decorar isso, tá bom? Qual é a primeira boa notícia? Está lá em Gênesis 3,15. Como? Está lá em Gênesis 3,15. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o seu descendente. Este lhe ferirá a cabeça, e ela lhe ferirá o calcanhar. Que boa notícia é essa? Se você voltar no livro de Gênesis, você vai perceber uma coisa. Na verdade, o Senhor, ele está dando ali as consequências do pecado, né? A consequência do pecado, o juízo, o povo está recebendo o castigo pelo pecado. E aí o Senhor olha para a mulher e ele faz uma declaração, algo profético, a primeira boa nova. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre o seu descendente, entre a sua descendência e o descendente dela. Ou seja, ele está falando para a serpente, esse lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Está falando do quê? De um Messias que haveria de vir. Perceba que diz assim, um descendente, ou seja, viria alguém que esmagaria a cabeça da serpente e essa lhe feriria o calcanhar. Esse calcanhar faz uma menção da cruz, isso mesmo, da cruz. Mas ele lhe feriria a cabeça. Então, a primeira boa nova, é o proto-evangelho em Gênesis 3,15. Se perguntarem para você qual é a primeira profecia messiânica, o primeiro proto, né, o proto-evangelho, né, primeiro já é proto. A primeira boa nova está lá em Gênesis 3,15. Por quê? Porque da semente da mulher nasceria um que pisaria a cabeça da serpente, ou seja, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, tá bom? Olha que interessante, por isso que eu disse para você que é interessante você ter um módulo. Olha que gráfico legal que nós temos aqui, deixa eu focar aí para você ver, tá vendo? Aqui eu foco aqui o Antigo Testamento, tá? E tudo isso se cumpre em quem? No Messias, o Cristo ungido, quem é ele? Jesus. Tudo se cumpre em Jesus. Ou seja, o Antigo Testamento está repleto de profecias, figuras que apontam para o Messias. Então essas profecias, como eu já disse, são conhecidas messiânicas. Então você tem lá o Pentateuco, a lei, a Torá. Você tem vários textos que apontam para o Messias, você tem símbolos, você tem tipologias, a própria serpente que Moisés ergue no deserto e o povo é curado, e aí você tem, uma figura de Cristo que vai ser levantado e quem olhar para ele será salvo.
Nos livros históricos, nos livros poéticos, você tem todo esse revelar da profecia messiânica. Eles aguardam o Messias, o libertador. E aí, sem contar os profetas, né, meu irmão? Os profetas maiores, profetas menores, profetas como o profeta Isaías, né, que faz aquela declaração acerca do Messias sofredor, né? Ele não tinha parecer nem formosura. Você tem todo esse contexto. Por exemplo, os livros com mais profecias messiânicas no Antigo Testamento são Salmos, Isaías e Zacarias. Lembra, o profeta Zacarias também, irmãos, tem oráculos maravilhosos, tanto escatológicos como de Jesus vindo, entrando, montado no jumentinho. E aí você tem o contexto escatológico, que ele vai voltar, e no Monte das Oliveiras. Meu irmão, é muito rico. Então, você tem aí o primeiro oráculo, que nós podemos dizer assim, ele é apresentado Jesus como rei, né, como Messias, como o Machia, o Cristo ungido de Deus, aquele que viria. Por exemplo, nós temos salmos, como Salmos de número 24, do verso, né, do estrofe do 7 ao 10, que diz assim: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Este é o Rei da Glória. Olha, irmão, isso está nos Salmos. É um texto messiânico que fala do nosso Senhor, do nosso Salvador, como Rei, o Messias, o Rei da Glória, o Senhor dos Exércitos. Coisa linda, né, meu irmão? E aí nós temos também, ele é apresentado no Antigo Testamento também, não só como Rei, o Machia, mas como servo sofredor. E isso você tem na onde? Você tem na Isaías 53, do 7 ao 12. Isaías 53, do 7 ao 12. Se você tem o seu módulo, eu até coloquei aí para você. Diz assim, ó: ele foi oprimido e afligido, contudo não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado para o matadouro, e como ovelha diante de seus tosqueadores ficou calado. Ele não abriu a sua boca. Com julgamento opressivo ele foi levado. E quem pode falar dos seus descendentes? Pois ele foi eliminado da terra dos viventes. Por causa da transgressão do meu povo ele foi golpeado. Não era a culpa dele, era a transgressão do povo. Olha que interessante. Foi-lhe dado um túmulo com os ímpios e com os ricos na sua morte. Você lembra lá onde ele foi sepultado, né? Isso, José de Arimateia, né? E você conhece, nós vamos trabalhar isso. Embora não tivesse cometido qualquer violência, nem houvesse qualquer mentira em sua boca. Contudo, foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. E embora o Senhor faça da vida dele uma oferta pela culpa, ele verá sua prole e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará em sua mão. Depois do sofrimento de sua alma, ele verá a luz e ficará satisfeito pelo conhecimento do meu servo justo. Justificará muitos e levará a iniquidade deles. Por isso lhe darei uma porção entre os grandes, e ele dividirá os despojos com os fortes, porquanto ele derramou a sua vida até a morte, e foi contado entre os transgressores, pois ele carregou o pecado de muitos e intercedeu pelos seus transgressores. Esse é o nosso mestre. Ele sofreu por nós. E quando você olha o profeta Isaías falando sobre isso, você vai perceber que isso vai se cumprir na pessoa de Cristo. E tudo aquilo que foi profetizado apontava justamente para o Messias, para o Cristo, para o servo sofredor. Então, meu irmão, você tem no Antigo Testamento, olhando aí para o Antigo Testamento e o Novo Testamento, o que é que você tem? Você tem ele apresentado como leão, como rei, mas você também tem ele apresentado como cordeiro, o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o cordeiro de Deus que limpa a transgressão do mundo. Esse é o nosso Cristo.
Eu disse para você que ele trabalha na história, e ele tem trabalhado na história. Os impérios que vieram ao poder, os grupos sectários que assumiram, até mesmo na sua religiosidade, tudo aquilo tinha um propósito. Nós dizemos que a religião matou o Senhor Jesus, mas ele se entregou por nós. Ele se entregou por mim e por você. E a palavra que eu tenho para você nesta aula é: eu não sei se você já entregou a sua vida a Cristo por completo, mas eu tenho que lhe dizer, meu irmão, ele foi moído pelas nossas transgressões. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós somos sarados. Então guarda esta aula no teu coração, receba esta palavra, porque em Cristo você tem vida. Ele se fez maldição para que hoje você fosse livre. Ele se fez maldição para que você tivesse liberdade de adorá-lo. Então, meu irmão, guarda esta palavra no teu coração, continua firme aí conosco nesta aula, porque grandes coisas Deus tem para nós, coisa boa Deus tem para a nossa vida, tá bom, meu irmão? Nós estamos chegando ao fim de mais uma aula, tem aí as questões para estudo, a cada capítulo você tem questões, é uma revisão, meu irmão, para você lá anotar, e você vai crescer na graça e no conhecimento. Esse curso vai te capacitar a você ser um professor de escola dominical, a você ser um ministro da palavra de Deus, você que gosta de pregar, você que gosta de anunciar as boas novas. Meu irmão, fale com propriedade, com conhecimento. Tantas aberrações nós temos ouvidos em nome de Deus, pessoas proferindo palavras mentirosas, dizendo que foi Deus que falou. Não caia nesse engano. Aprenda a palavra de Deus, cresça na graça e no conhecimento, tá bom, meu irmão? Indica alguém este curso, isso mesmo, se você quiser, eu te dou a liberdade de você enviar esse vídeo para alguém, tá bom? Eu te dou a liberdade, por quê? Porque, na verdade, o nosso intuito é que a palavra seja levada, é que a mensagem de Deus seja anunciada, tá bom? E se ele quiser estudar conosco, entre em contato, ele vai receber esse módulo, tá bom? É algo que é especial para abençoar a tua vida, e você vai crescer na graça e no conhecimento de Deus. Meu irmão, que Deus te abençoe, um beijo no teu coração, até a próxima aula, lembrando sempre que se Deus é por nós, quem será contra nós, tá bom? Eu vou deixar aí os contatos na descrição do vídeo, entre em contato conosco, recebe esse material e vai ser bênção para a tua vida. Você que não pode estudar presencial, se você quer saber presencial, liga para nós, tá bom? Manda uma mensagem no Zap, nós te respondemos, tá? Você vai ver o núcleo mais próximo de você. Mas se você não pode, você não tem tempo ou fica longe para você, entre em contato conosco. Faça aí EAD, isso mesmo, ensino à distância. Você vai ver que com os vídeos, com o módulo, você vai crescer na graça e no conhecimento. Nós te damos todo o suporte técnico, isso mesmo. Você vai receber as provinhas, vai receber os trabalhos no conforto do teu lar. E você vai crescer na graça e no conhecimento. No término desse curso, você vai receber um certificado de conclusão do curso, tá bom? Um curso fundamental em teologia, você vai ter aí as disciplinas fundamentais, e você vai ver que é um curso de um nível muito elevado, tá bom? Que Deus te abençoe, até a próxima, eu conto com você, tá bom? Se você aí não se inscreveu no canal, se inscreve, porque aí a cada notificação você fica ciente aí, tá bom? Que Deus te abençoe, fica com Deus, que a bênção de Deus esteja sobre a tua casa, sobre a tua vida. Amém? Que Deus te abençoe.